Olá, eu sou o Fernando, esse é o Parmesani.net e bem-vindo a mais esta videoaula. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito comentado na internet e muitas pessoas têm dúvida, especialmente quando trabalha com ASP.NET MVC. É como você trabalha com dois forms dentro de um mesmo controller ou dentro de uma mesma view. E aí que acaba ficando a dúvida. É aquele modelo que nós conhecemos como pedidos e itens. Como nós podemos trabalhar com essas duas informações dentro de uma mesma view? Então é simples. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, aqui na minha apresentação que eu preparei, é entender o que a gente precisa e aí sim começar a codificar. Vamos lá. Primeira coisa então, o que eu preciso? Eu preciso ter um formulário de pedido. Simples assim, onde eu tenho, por exemplo, um campo de data, o nome de cliente e o valor, certo? E também preciso de um formulário de itens, onde eu tenho quantidade, produtos e valor unitário. Mas eu não quero eles de forma separada, ou seja, eu seleciono um ou eu vou em detalhes de alguns deles e trabalho eles, como eu disse, de forma separada. Não é isso. Na verdade, eu precisaria de uma view que funcionasse dessa forma. Eu tenho aqui a área do pedido, onde eu coloco lá as informações dessas áreas, por exemplo, data, o nome do cliente e o valor. Quando eu clico em gravar pedido, automaticamente aparece aqui o formulário para que eu possa colocar os itens do pedido. Não é assim que a gente precisa? Então, nessa fase eu vou colocar aqui a quantidade, o produto, o valor unitário e automaticamente ele vai criar uma lista para mim com esses itens. Correto? É isso que a gente precisa? Então, vamos colocar a mão na massa e vamos começar a codificar. Bom, eu abri aqui Visual Studio 2013 e vou criar uma nova aplicação. Vai ser do tipo ASP.NET MVC 5. Eu vou escolher uma pasta, a pasta vai ser artigos, projeto pedidos itens. Ok. Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro. Então vai ser pedidos. Selecionei a pasta e aqui vai se chamar pedidos itens. Vou escolher o template MVC, vou clicar em OK. Vamos começar a programar. Bom, nós já sabemos o que nós precisamos, correto? Nós precisamos poder acrescentar os pedidos e os itens numa mesma view. Então, vamos lá. Eu vou criar as minhas models, que vai ser de pedido e de itens. Então, uma classe de pedido e uma classe de itens. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu já preparei uma colinha com todos os dados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar. Para pedidos, eu tenho todos os itens, então bem simples, né? O ID, a data, o nome do cliente e valor. Lembrando que eu posso fazer várias outras operações, como por exemplo fazer a deleção, exclusão, fazer a validação desses dados, tá? Eu não estou preocupado com isso, eu quero entender como eu preparo a view e eu trabalho com a view. Tudo bem? Para itens, nós vamos utilizar esses campos, o ID, o pedido em referência, tá ok? Um campo para quantidade, um nome do produto e um valor unitário. É só isso que a gente vai precisar. Bom, com tudo isso feito, nós vamos criar aqui uma nova classe para o Entity Framework, tá? Vou chamar ela de contexto. Vou adicionar uma classe. Ela vai chamar db context. Context. Perfeito. Bom, abrir aqui. E é o seguinte, é isso que nós vamos precisar para os campos. O que a gente precisa aqui? Então, em primeiro lugar, db context. Fizemos a referência, criamos um db set para pedido, chamado pedidos, e para itens, chamado itens também. Bom, eu acrescentei aqui nesse model creating para remover a parte onde ele pluraliza o nome das minhas tabelas. Ou seja, ela vai manter esses mesmos nomes aqui, pedido e itens. Tudo bem?
Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um banco de dados, tá? Eu fiz um exemplo aqui, abri então o meu SQL, eu vou chamar ele de pedido, tá? Eu vou criar um novo banco de dados. Esse pedidos que eu havia deixado aqui era o de teste. Bom, perfeito, criei. Eu estou aqui na minha instância local do SQL Express. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, em webconfig. Eu vou chamar ela de dbcontext. Ótimo. E eu vou arrumar o meu data source. ./SQL Express. Catálogo inicial vai ser o meu. Ok. Agora está correto. Uma coisa interessante é o nome da minha conexão é o nome da minha classe de dbcontext, que está fazendo aqui a referência com o banco de dados. Lembrando, na minha referência aqui, eu já tenho o Entity Framework, tá? A Spinnet MVC5 já vem como referência Entity Framework. Se não tivesse, eu poderia fazer a instalação pelo NuGet. Tudo bem? Bom, feito isso, nós já temos aqui a nossa model, já temos aqui o controller. O que a gente vai precisar? Vamos precisar criar aqui os controllers. Ótimo. Eu vou primeiro controller de pedido. E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o scaffolding. O que é isso, Fernando? É simples, olha. Vou colocar aqui como Entity Framework. Vou adicionar uma coisa. Primeiro eu buildo aqui a aplicação, então Ctrl Shift F5 ou build solution, tá? Em controllers, adicionar um novo controller usando essa opção. Vai se chamar pedido, classe dbContext e o nome do controller vai ser pedido controller. Ok, tenho aqui a minha controller já prontinha, tá? Pensando aí no que eu preciso de informações para pedidos, tudo bem? Então olha só, se eu vir aqui em Start, em root config e colocar aqui no controle como pedido a controller inicial, vamos pedir para rodar aqui a aplicação. Ok, olha, apareceu direitinho com um projeto em Bootstrap. Se eu clicar aqui em Create New, vamos usar um exemplo, olha, coloquei uma data, coloquei um nome, coloquei um valor e salvo direitinho. Se eu for olhar o banco, ok, use pedido, go, F5, select asterisco from pedido, F5, tá lá o nosso registro. Ótimo. Fernando, não é isso que a gente falou. Eu quero uma coisa diferente. Quando eu clicar em Create, eu quero que apareçam ali as informações na sequência que nós conversamos com a apresentação em PowerPoint. Vamos lá. A gente vai ter que preparar isso agora, utilizando tanto o controller como o jQuery, tá? Existem outras opções que você pode utilizar? Sim, existem. Tá? E você pode utilizar o que você achar melhor. Eu vou mostrar apenas um modelo que você pode utilizar. Tudo bem? O que a gente vai precisar? A gente vai utilizar então a nossa view de create, ok? Já tenho aqui as informações corretas e a gente vai precisar fazer algumas alterações. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente não vai passar aqui pela tag form. Então eu vou tirar a tag form daqui. Eu vou aumentar até um pouquinho para a gente poder ver. Então voltando, olha lá. Tirei aqui a tag form, eu não vou utilizá-la. E vou tirar aqui também. Perfeito. O submit, ele não vai funcionar para mim nesse modelo. Eu vou criar um link aqui, né? Para a gente poder trabalhar. Olha só, eu vou trabalhar com o jQuery. Então eu vou criar salvar pedido. Vou usar até a mesma classe. Ctrl X, trago para cá. Ok. Até aqui sem problema. E no meu onClick eu vou
clicar o salvar pedido. Eu preciso criar uma função que pegue todos esses dados aqui, grave para mim, certo? Uma outra coisa, eu preciso colocar aqui a parte onde vai ficar os nossos itens. ID, div, itens. Pronto. Criei aqui o local onde vai ficar a nossa div itens. Está vazia, não tem nada, e eu vou colocar mesmo assim o style display none. Só para dizer que não vai ter nada mesmo, ela está invisível. Ótimo, o que a gente precisa fazer agora? Precisa criar um script. JavaScript file pedido.js. Pronto, criei aqui o meu arquivo e eu vou copiar aqui na minha colinha. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar o salvar pedido. Vamos lá. Tá aqui. Eu vou aumentar um pouquinho e vou explicar todos eles para vocês. Tudo bem? Bom, olha só. Eu coloquei aqui um debugger para arrumar, para poder fazer o debug mesmo da aplicação quando eu estiver trabalhando. É bem interessante, vou mostrar para vocês como funciona. E aqui eu fiz o seguinte, ó. Peguei o item de data, peguei o item que está em cliente, peguei o item que está em valor. Não fiz aqui a validação dos dados, tá ok? É importante, deve ser feito. Não é o objetivo dessa aula. Esse daqui eu explico já. Na verdade, é a validação que a gente tem que ter, porque a gente está usando essa opção dentro lá da nossa action. Já vamos mostrar direitinho para vocês. Eu vou até fazer assim, olha. Vou comentar. Comento, ele está aqui. Vamos deixar ele aqui, pessoal. Bom, aqui é o seguinte. Eu criei uma variável da URL, que vai de pedido até create. Então, olha só. Eu vou habilitar aqui a outra aba, tá? Vou fazer aqui pedido controller, vou trazer ele para cá e pedido vai ficar deste lado. Então assim a gente consegue ver os dois lados. Bom, em pedido eu venho aqui no meu create e vamos ver a minha URL para fazer uma chamada Ajax. Então primeiro ponto, para onde eu vou mandar? Então para pedido create, perfeito. Que tipo? Do tipo post, que está aqui. O que eu vou retornar? Eu vou retornar um JSON. Opa, então aqui preciso resolver. Olha só, não vai retornar nem para index. Opa, vamos parar aqui, né? Não vai retornar para index e na verdade eu vou retornar um JSON que vai ser um new. Vou criar uma variável. Opa, vamos arrumar direitinho aqui para todo mundo enxergar. Ótimo. Uma variável que vai se chamar resultado, é um nome que eu criei. E aqui eu vou fazer com que retorne o pedido.id. Já vou mostrar o porquê. Vírgula, JSON, alloget. É isso aí. Olha, quando eu recebo o pedido, aqui para fazer a gravação, concorda que o pedido, não existe o ID do pedido, ele vai ser criado a partir do momento em que ele entrar no banco, correto? Porque ele é o incremental. Bom, sendo assim, se vier um pedido aqui maior que 0, significa que funcionou, tá? E, consequentemente, ele vai ser 0, tá? Se não der certo. E aí eu consigo analisar aqui no jQuery. Bom, até aqui tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bind daqui, ó. Não preciso dele por enquanto. Só preciso da classe de pedido. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, esse headers aqui é para atender a essa necessidade aqui, ó, do validate anti-forgetting token. Tudo bem? Então, olha só, você precisa criar esta opção, foi a que deu certo para mim, tá? E acrescentar aqui, ó, headers e headers. Tá. Bom, data. Data significa que eu vou ter que passar aqui os parâmetros para pedido. O que tem em pedido? Relembrando, F12, vou colocar aqui do lado. Bom, eu tenho ID, data, cliente e valor. Então vamos lá. ID, se eu estou gravando, ele é 0. Data, que veio aqui do meu data. Então está atendendo este parâmetro. Cliente, que está vindo daqui, cliente.
valor que está vindo daqui. Tudo bem? Então, para classe de pedido, eu atendi com isso daqui. O foreign key, né, o que a gente precisa é só passar este parâmetro, tá? É só fazer isso aqui que vai resolver. Perfeito. A outra propriedade é do sucesso, ou seja, se tudo deu certo, vou receber um function de data. E esse data, vejam só, é o data.resultado. Voltando aqui no controller, esse cara aqui, olha, se o resultado que eu recebi deste valor aqui passado for maior do que 0, o que eu faço? Eu faço um listar itens, ou seja, eu criei uma nova função que vai listar os itens deste pedido, tá? Que é o resultado que vai chegar até aqui. Eu coloquei o debugger para a gente poder analisar e ver o resultado disso. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou comentar aqui essa parte e agora a gente vai testar para ver se funciona. Bom, iniciei novamente aqui a aplicação. Eu vou também colocar um breakpoint aqui para a gente ver o resultado que está passando. Voltando aqui no navegador, criar um novo. Data, a mesma informação, Fernando, com valor de 15, salvar pedido. Vou apertar o F12. Pronto. No Google Chrome eu consigo fazer o debugger, cliquei em salvar. Pá, não aconteceu nada e me deu um erro aqui embaixo. Vamos ver o que está acontecendo. Salvar pedido não é definido. Ok. O que está faltando aqui? É bem simples. Dentro do Create, eu fiz o pedido JS, mas eu não fiz a referência dele. É só pegar ele aqui e levar aqui para baixo. Salvei. Venho aqui novamente em Create e dou um refresh na aplicação. Vamos lá. Data, nome do cliente, o valor, salvar pedido. Ótimo. Veja como eu tenho o debugger aqui. O que eu faço agora? F10 para ir para frente. Data. Encosto o mouse em cima e olha só, ele pegou o valor direitinho. Cliente. Pegou o valor? Pegou. Valor. Pegou o valor? Pegou. Ok. Bom, vai passar aqui pelo token, vai pegar os dados do token, para você ver, olha só, ele pegou aqui o dado direitinho, e aí eu vou apertar F8, para que ele possa ir para frente sem problema, olha. F8, o que ele fez? Jogou aqui para a nossa área de pedidos, veio o pedido, vamos ver se ele está carregado direitinho? Tá sim, olha, Fernando, a data, o ID 0 e o valor 15. Bom, adicionei um novo pedido no banco e dei um change. Se tudo der certo, o meu pedido agora, o meu ID, tem um novo número. Olha só, 2, pessoal. É isso aí. E esse número 2 eu vou passar agora lá para o jQuery. F8, opa, perdão, F5 aqui, né, na controller. Veio para cá. Perfeito. Se o meu data ponto, qual que é o valor de resultado? 2. Viram? Chegou aqui o valor. Já que chegou o valor, ele vai entrar. Não fez nada porque a gente comentou listar item, porque a gente não fez ele ainda. F8, passou direto. Perfeito. Então vamos criar o listar item agora. Bom, aqui em pedido JS, eu vou copiar aqui o meu listar itens para ficar mais fácil. Vou colocar ele aqui. Isso aí. E vou tirar o comentário daqui. Pronto. Vou tirar o debugger também. Tirar o debugger aqui em cima. É importante. Bom, feito isso, o que acontece? No meu listar itens, eu estou passando o resultado que eu peguei aqui, que é aquele valor. Que no nosso caso anterior foi o 2. Bom, feito isso, eu venho e digo para ele, olha, vai lá para mim no controller itens, na action listar itens, e eu estou passando para você o pedido, tá? O ID do pedido. E traz para mim nessa div aqui embaixo, olha, se tudo der certo, traz para mim nessa div, ou seja, primeira coisa, apaga o que tem, faz ela ficar visível e coloca os dados para mim. Ah, então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, criar o controller de itens, né? Com o jeito que ele está falando ali. Então, para aqui um pouquinho a aplicação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a parte do itens para a gente poder trabalhar com ele. Bom, eu vou colocar um
controle vazio, itens, pronto, o itens está aqui, listar itens, vamos trazer ele para cá para a gente poder enxergar os dois e trabalhar com eles, aumentando aqui e aumentando aqui. Bom, perfeito. Para o listar itens, que fica em itens, eu preciso de um parâmetro, e esse parâmetro é um ID. Int ID, perfeito. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso trazer as informações, os itens de um pedido específico, tá? Então, o que eu posso fazer? Bem simples. db context, se eu não me engano, ok. ctx recebe new db context, perfeito, var lista recebe ctx, ponto, itens, correto? Tá acontecendo de errado, ctx, eu errei alguma coisinha no nome aqui, pessoal, tudo bem. db.itens, olha só o que eu faço então. A lista recebe db.itens, onde o pedido.id, então se eu colocar aqui, olha só, pedido.id é igual ao id passado, tá? Então eu peguei toda a lista de todos os itens do pedido que passou. Criei uma view bag de id, e já vou mostrar o porquê. E aí peço um return de um partial view desse cara aqui chamado listar itens. Vamos lá, vamos criar agora a view. Chama listar itens, vai ser do tipo lista, model class itens em db context. É uma partial view e vou clicar em add. Bom, vamos lá. Ele criou aqui na minha view em itens o listar itens, certo? Ok, vamos lá dar uma arrumadinha aqui. Eu preciso arrumar essa parte aqui, porque é o seguinte, aqui é onde vai ficar a listagem, tudo bem? Tá? Onde vão aparecer os itens aqui do meu pedido. Só que eu preciso colocar o formulário aqui na parte de cima, né? Então, vamos lá, eu já fiz ele novamente aqui. Tá? E ele ficou desta forma. Eu vou copiar ele inteiro, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Pronto. Olha só. Aqui na parte de cima é o formulário de itens, onde eu pedi a quantidade, pedi o produto, pedi o valor unitário. E para cada um deles, eu coloquei um input com ID produto, quantidade e valor unitário. Tudo bem? Aqui embaixo, ao invés do input, eu coloquei novamente um link com uma função chamada salvar itens e gravar itens. Ok? Bom, aqui eu coloquei então o hiding para ID pedido. Tá? Eu preciso saber de qual pedido eu estou tratando. E aqui eu coloquei o viewBag, ou seja, aquele que a gente está trazendo aqui em itens controller. Tá vendo? Ó? Isso vai ajudar bastante, tá? Tá acontecendo um errinho aqui, é bem simples de explicar. É o seguinte, não é Web Application, na verdade é pedido, itens, model itens. Ctrl Shift P para atualizar. Parece que deu tudo certo. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no modelo para ver se tem uma coisa diferente. Tá falando que é um enumerable. Aqui também, enumerable. Ótimo. Eu acho que deu tudo certo. Tá, vamos lá. Bom, eu tava aqui pedido JS, onde eu fazia a chamada desse cara, que vinha aqui pro div itens e colocava os dados. Tudo bem? Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Bom, os dois exemplos que nós fizemos, eu vou até apagar um deles, olha. Delete. Delete. Vou criar um novo. Uma data. Um nome. Um valor. Salvar pedido.
veio para salvar, F5. É isso aí, olha só, trouxe para mim então o formulário do item. Bacana, né? Tá vendo, pessoal? Salvei, trouxe para cá. Eu vou até tirar aqui esse breakpoint para depois a gente fazer um teste para a gente ver direitinho como ficou. Bom, até aqui bacana. O que acontece é que eu não tenho ainda a função para salvar os itens. Vamos criar essa função. Que é essa daqui, ó. Função salvar itens. Ctrl C. Vamos copiar lá na nossa pedido JS. Perfeito. Tá aqui. Quando eu clicar aqui em salvar itens, eu mando a informação para controle de itens, fazendo o save, né, da informação. Feito isso, eu atualizo essa tabela aqui de baixo. Tudo bem? Simples, né? Então vamos lá. Eu preciso da quantidade. Criou a variável que está pegando aqui de quantidade, de produto, valor unitário, ID do pedido. É por isso que eu criei esse hiding aqui. Tá vendo? Olha, ID pedido. Para onde que ele vai? Controller de itens, salvar itens. E aqui ele vai para mandando quantidade, produto, valor unitário e o ID do pedido. Preciso preparar isso. Então, a URL, os dados que eu vou passar, o tipo vai ser um GET e o retorno dele vai ser uma HTML. Por quê? Porque eu vou pedir para ele listar novamente os itens, tá? Olha, se tudo der certo, eu pego o resultado do item que foi acrescentado, né? Até o item também ele tem um ID. Então, se o ID do item foi maior que 0, eu mando listar itens. Eu chamo novamente esse carinha aqui. Passando o ID do pedido, primeira coisa que ele faz, ele apaga, joga, né, dá um show e lista novamente. Ficou um pouquinho complicado? Então vamos fazer devagar. Vamos lá. Itens controller. Eu tenho aqui o salvar itens? Não tenho. Vou precisar. Vamos abrir aqui. Vamos fazer o salvar itens, que é bem simples. Vamos fazer, eu vou explicar. F5. Ok. Bom, vamos lá. Fiz aqui a referência. Como eu disse, para salvar os itens eu vou precisar de quantidade, produto, valor unitário e pedido. Então tá aqui, ó, quantidade, produto, valor unitário e pedido. Esse e esse. Vou criar um novo item. Itens, né, uma nova variável. Quantidade, receber a quantidade que veio aqui, produto, valor unitário e db. Lá em cima, né, olha, tá aqui, ponto. Pedidos, ponto find, ponto ID pedido, ou seja, o pedido ele é uma classe, eu preciso encontrar a classe respectiva dele. Então o que eu faço? Como eu recebi aqui, eu dou um find e pronto, resolvido. Tá? Simples assim, pessoal. Entity Framework ajuda bastante nessa hora. Tá? Bom, vou dar uma arrumadinha aqui só no código, que é importante deixar o código bem arrumadinho. Aqui, produto, valor unitário, pedido, ótimo. Então, salvei o item, né? Salvei as alterações, mandei um JSON do item, que é o ID. Mandei. Quando eu mandei, ele vai receber aqui novamente, recebendo novamente. E se esse pedido for, esse item ID for maior que 0, ele lista. Vamos ver então? Vou colocar o breakpoint aqui para a gente poder enxergar. Novamente, Google Chrome. Ok, então chegou aqui. Eu vou clicar em Create New. Vou colocar uma data diferente até. Vou colocar vou colocar aqui 20 e vou gravar. Bom, bacana, apareceu aqui o item. Como a gente havia já conversado. Produto X. Valor unitário de 15 e vou mandar gravar o item. Perfeito, veio para cá, mandou, olha, quantidade 1, produto X, valor unitário 15 e o pedido 4. Perfeito, F5, gravou e olha a listagem aqui embaixo. Vamos tentar de novo? 2, produto Y, valor 25, gravar itens. F5, ponto. Tá aí o dado, novamente. Agora sem o breakpoint, produto
A, valor unitário 25, gravo o item. Perfeito, pessoal, olha só, ele já limpa a tela para mim, porque eu mandei apagar, né? Quando ele apaga, ele já traz tudo certinho. Vamos dar uma olhadinha aqui em pedido. Perfeito. Tá, o que seria interessante agora? Colocar a listagem, colocar a edição, tudo isso. Ok? Bom, esse é um assunto para uma outra aula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste como é que eu fiz todas as opções. Lembrando que eu estou deixando aqui na parte de baixo o link, onde você vai poder baixar a mesma colinha que eu fiz, tá? Para que você possa estudar e entender tudo direitinho. Além disso, eu vou colocar disponível o projeto para você baixar e poder trabalhar. Tá ok? Lembrando que tem a parte do banco, você precisa pelo menos ter aí o SQL Server para você trabalhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, gostou também? Compartilhe em uma rede social da sua preferência, ajuda o nosso trabalho. Lembrando que o Parmesani.net está voltando agora com tudo. Vou postar muito mais vídeos para vocês e estou esperando que vocês também façam indicação dos vídeos. Então quem está me acompanhando, escreve lá um comentário, fala: Fernando, queria saber sobre isso, sobre esse assunto. Vai ajudar bastante, com certeza eu vou te atender. Tá bom? Mais uma vez obrigado e até a próxima.